Graça e paz, mais uma vez, amados irmãos. É com alegria que nós estamos aqui para mais um culto da família, não é? Domingo passado nós encerramos o mês da família e hoje nós estamos aqui para dedicar as nossas famílias ao Senhor. Todo primeiro domingo do mês nós temos aqui o culto da família em nossa igreja. E hoje, mais uma vez, estamos aqui para levar o nome do Senhor, nosso Deus. E nessa noite eu quero falar sobre o tema, a família que ora. Esse mês de junho foi o mês escolhido na nossa igreja para ser o mês da oração. Pastor, pela manhã, começou uma série de pregações no Pai Nosso. E como é o mês da oração, eu estava hoje pela manhã pedindo ao Senhor: Senhor, me dá uma mensagem também para a família, que fale sobre a oração. Nós teremos somente essa mensagem para a família, destinada à família durante este mês. Então Deus me deu nesta tarde uma mensagem que eu queria nesta hora compartilhar com os amados irmãos. Queria pedir que os amados abrissem as suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 15, do versículo 21 a 28. E o tema da nossa mensagem é a família que ora. Mateus, capítulo 15, versículo de 21 a 28. A leitura desse texto também a leitura estará exposta no nosso projetor. E os irmãos poderão acompanhar se assim quiserem. Diz assim a palavra do Senhor: saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante a sua filha foi curada. Que Deus aplique a leitura da sua palavra nos nossos corações. Amém, queridos? Nesse mês que nós estaremos dedicando como igreja à oração, precisamos, como família, abrir os nossos olhos para entender que nós podemos orar como família. Nós podemos orar individualmente, nós podemos orar como igreja, com a igreja, mas nós também podemos ser uma família que ora. Como ser uma família que ora? Aquela mulher, nós não sabemos nada sobre a sua família, só sabemos que ela sozinha veio pedir por uma filha. Não sabemos se ela tinha outra filha, se ela tinha marido, se ela tinha mais alguém, mas ela fala da sua filha, que está muito endemoniada e que está sofrendo muito, e ela clama e pede ajuda. Jesus Cristo, ele tinha saído de uma discussão com os fariseus e com os mestres da lei. Jesus tinha passado por aquele episódio que ele pediu para os discípulos atravessarem o mar da Galileia. E os discípulos, quando estavam atravessando, Jesus não estava no barco, mas estava num monte orando, diz o texto.
E Jesus viu que veio uma grande tempestade sobre o barco, e o barco quase que chegou a pique. E Jesus saiu do monte, entrou no mar da Galileia e andando sobre as águas, ele vai chegando ali perto do barco e ele diz: não tema, porque eles pensaram que era um fantasma. E ele disse: não temas, sou eu. E Pedro disse: se for o Senhor, então manda-me ter contigo. E Pedro andou sobre o mar, mas duvidou, ia se afogando, clamou a Jesus. Jesus estendeu a mão, tirou Pedro dali, e eles disseram, quando saíram daquele barco: verdadeiramente este é o Filho de Deus. Chegaram na cidade, ou no local que se chamava, ou na aldeia, na localidade ou cidade que se chamava Genezaré. Sabe aquela localidade onde Jesus tinha expulsado aqueles demônios, aquele demônio que se chamava legiões, que saiu e entrou lá no meio dos porcos? Pois bem, aquele lugar, ela tinha uma distância mais ou menos de 48 a 80 quilômetros da Galileia até Tiro e Sidom, que foi o local onde Jesus foi para encontrar-se com aquela mulher que carecia e precisava de ajuda. Curiosamente, o que Jesus Cristo, depois de sair do barco, começou a conversar com os fariseus e com os mestres da lei, foi sobre a tradição judaica. Os doutores da lei se aproximaram dele e começaram a conversar sobre a tradição judaica, sobre o que era ser puro, o que era impuro, por que os discípulos não lavavam as mãos quando ia comer, por que não fazia aquele processo de purificação que os fariseus faziam. E Jesus Cristo diz: olha, o que é impuro é o que sai do coração, dele vem todas as coisas que não prestam, vem a idolatria, vem a feitiçaria, vem o adultério. E ele começa a dizer todas as coisas que vêm do coração. E ele disse que dali é que vinha a impureza. E como ele era o mestre dos mestres, eu achei interessante que ele saiu dali, depois daquela discussão, e ele parte caminhando para as proximidades de Tiro e Sidom, provavelmente para ensinar os discípulos uma lição que eles nunca mais esqueceram, que foi exatamente mostrando o que é puro e o que não é puro. Porque para o judeu, um cananeu, uma cananeia, uma mulher cananeia, que eram os povos que eram contra os judeus, cirofenícia ou grega, como diz lá em Marcos, diz que mostrava para os judeus, eles tinham aquela pessoa como impura. Afinal de contas, bastava ser gentil, não ser judeu, que era impuro. Eles não podiam entrar na casa, não se dirigiam e nem falavam. Mas Jesus caminhou essa distância toda para encontrar-se com aquela mulher. Ele sabia, porque ele sabe de todas as coisas, que naquela família havia uma grande necessidade. Quem tem uma pessoa doente em casa sabe como toda a rotina da família muda. Como não apenas o doente sofre, mas toda a família. Agora imagine o que é ter numa família uma pessoa endemoniada. Quem já viu uma pessoa endemoniada sabe que é uma coisa triste. É uma coisa sobrenatural. Essas pessoas têm uma força sobrenatural e às vezes mutilam o seu próprio corpo. As outras pessoas não têm praticamente domínio sobre elas. E aquela mulher, além de tudo, ela estava angustiada, porque via o sofrimento da sua filha. E amados, o Senhor vai dar aquela lição para eles, mostra o que realmente agrada a Deus. Vem essa gentia cananeia, inimiga dos judeus, cirofenícia ou grega, como diz Marcos, e ela vem gritando o máximo que sua voz lhe permitia. O texto disse que essa mulher veio a ele gritando. O texto no grego diz gritando o máximo que podia. A palavra grega para esse gritando aí é gritando o máximo que podia. Aquela mulher vinha gritando desesperada, porque ela sabia que só tinha um que poderia lhe socorrer. O interessante é que ela não gritava: ei,
Você que diz, ou você que está curando lá na sua cidade, no meio do seu povo. Mas ela grita dizendo: Senhor, Filho de Davi. Aquela mulher considera Jesus Senhor e reconhece que Ele é o Messias enviado por Deus. Ela tem fé. O silêncio de Jesus não silencia aquela mulher. Eu fico pensando e tentando me colocar no lugar dela. Eu sinceramente não sei se aquele silêncio estarrecedor de Jesus não teria me calado. Mas o silêncio de Jesus não calou aquela mulher. Ela continuou pedindo, ela continuou clamando, ela continuou intercedendo pela sua família que estava horrivelmente endemoniada. Ela não desiste da sua casa, ela não desiste da sua filha, ela se humilha. Talvez nenhum de nós aqui se humilhasse tanto quanto aquela mulher se humilhou. Primeiro, falar com um judeu que não aceitava nenhum gentil. Ela procura, ela ainda se humilha, crendo, ela reconhece que Ele é Senhor, reconhece que Ele é o Messias esperado pelo povo judeu. E ela clama, ela pede misericórdia. Vamos aprender com essa mulher a jornada que ela seguiu. E vamos ver a jornada de uma família que ora. Aquela mulher orou pela sua família. Ela intercedeu pela sua casa. Qual a jornada de uma família que ora? O primeiro passo, a primeira lição que nós podemos aprender com a vida daquela mulher é que ela pede com fé. Veja o versículo 22. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Aquela mulher, ela pede com fé. Fé para expor todo o seu problema. Fé para expor o seu problema. Amados, muitos de nós só conseguimos falar as coisas em segredo para o nosso Deus. Aquela mulher, ela expõe o seu problema. Não era algo fácil. Dizer e reconhecer que sua filha estava endemoniada. E ela teve fé para expor aquela vergonha, aquele vexame, diante de todos os discípulos e quem estava ali pelo caminho. Aquela mulher também tem fé. Uma fé de que Jesus é Salvador. Porque ela o chama Senhor. Ela reconhece que Ele é o Messias. Hoje pela manhã eu estava falando para os adolescentes na sala que antes de Jesus, a única forma do homem se salvar também era pela fé. Só que a fé de que Jesus viria. Hoje, nós para sermos salvos precisamos ter fé de que Ele veio. Mas sempre é por fé. E aquela mulher teve fé que Jesus era o Messias, o Salvador. E reconhecendo Ele ser um Salvador, ela podia entender e creu que Ele podia salvá-la. Ela teve também fé de que Ele era misericordioso. Ela disse: tem misericórdia de mim. Quantos de nós, que muitas vezes caminhamos com o Senhor há tanto tempo, às vezes quando a luta bate à nossa porta, quando temos alguma dificuldade, começamos até a duvidar se Deus realmente é misericordioso. Quantas pessoas duvidam de Deus? Quantos de nós já duvidamos? Eu acho que o Senhor não vai ouvir não, o Senhor não me ama. Você já pensou assim? Você já pensou que Deus não lhe ama, ou que não ama a sua família? Você é aquele que se sente pobrezinho, coitado. Mas por que isso acontece comigo? Com minha família? Mas aquela mulher teve fé de que Jesus era misericordioso. Talvez ela nem conhecesse a palavra de Lamentações de Jeremias, que diz que as misericórdias do Senhor se renovam sobre nós amanhã de cada dia. Grande é a sua misericórdia.
Nós que sabemos, já lemos e temos a Bíblia completa em nossas mãos, muitas vezes duvidamos da misericórdia do Senhor. Mas ela teve fé de que Ele era misericordioso. Ela teve fé diante das oposições. Primeiro ela fala a Jesus, silêncio. Segundo, ela estava perto dele. E ela escuta os discípulos dizerem o seguinte: essa mulher vem andando, gritando atrás de nós. Manda embora. Despede-a. Manda embora. Ela teve fé, mesmo diante das oposições. Quantos de nós, diante das oposições, perdemos a fé? Diante dos problemas, diante das palavras duras que às vezes nos dizem, nós perdemos a fé. Mas aquela mulher teve fé mesmo diante da oposição. Ela teve fé diante do silêncio de Jesus. Ai, que silêncio dolorido. Alguém que vinha com o coração cheio de fé e uma fé genuína. De repente, ela clama, pede socorro, pede misericórdia. E como resposta ela tem um estrondoso silêncio. Quantas vezes já oramos e o Senhor ficou em silêncio? Quantas vezes nós oramos e parece que o céu é de bronze? Parece que a nossa oração não foi ouvida. Parece que Deus não está nos ouvindo ou nos escutando. Mas aquela mulher teve fé, mesmo diante do silêncio de Jesus. Ela teve fé diante das decepções. Porque que decepção aquela mulher teve talvez naquela hora. Mas a fé dela foi maior do que a decepção. Ela disse: Senhor, ajuda-me. Isso depois de adorá-lo. E Jesus diz: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Irmãos, que resposta dura. Aquela mulher, ela tinha todos os motivos para se decepcionar. Ela não era judia, ela não fazia parte da lei, ela poderia sair praguejando Jesus. Eu vim aqui, eu pedi, eu me humilhei, eu acreditei, e essa é a resposta que o Senhor me dá. Mas a fé daquela mulher foi maior do que a decepção. E ela respira fundo, provavelmente engole as lágrimas e, humilhada, baixa a cabeça e diz: sim, Senhor. Mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu dono. Que fé, meus amados irmãos. Se não temos uma fé como essa mulher, para orar pelas nossas famílias, independente do silêncio, independente das decepções, independente dos obstáculos, independente do tamanho do problema, podemos pedir: Senhor, aumenta a nossa fé. Porque eu quero pedir como esta mulher. O segundo caminho e lição que essa mulher nos ensina: ela adora ao Senhor. No versículo 25 diz que ele não respondeu, mas ele diz assim: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Foi o primeiro fora. Primeiro foi o silêncio. Segundo, esse fora: eu só vim para as ovelhas perdidas de Israel. E essa mulher o adora. Leia os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. São poucos aqueles que foram em busca de um milagre que adoraram o Senhor. Mas aquela mulher o adorou. Ela o adorou. Ela se ajoelhou porque reconheceu que ele era Deus. E ela disse: Senhor, depois de adorá-lo, ajuda-me.
Amados, ela adorou porque ela reconheceu que só Ele era Deus. Ela reconheceu que Ele era Senhor, pois ela disse: Senhor, ajuda-me. Ela reconheceu que Ele era Pai. Eu achei interessante que no nosso texto de hoje, o primeiro texto diz assim: o Senhor é misericordioso, do boletim, e muito paciente, cheio de amor, não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre, não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Pois Ele sabe do que somos formados, lembra-se que somos pó. Amados, mesmo quando clamamos e pedimos, nós temos que adorar ao Senhor. Adorar é reconhecer o que Deus é. Aquela mulher, ela reconheceu que Ele era Pai. E que a vontade dEle era boa, perfeita e agradável. Ela continuou pedindo. Mas quando nós vamos pedir ao Senhor, precisamos adorá-lo, reconhecendo que Ele é Deus. Nós estamos aqui, ou em casa, ou em qualquer lugar, para pedir e não para ordenar. Até Jesus Cristo, que era o próprio Deus, mas Ele estava como um homem, Ele pediu ao Pai. Nós precisamos aprender a pedir. Jamais decretar ou determinar, porque só o Senhor é Deus. Aquela mulher reconhece e o adora. Ela o adora com todo o seu coração e pede: Senhor, ajuda-me. Naquela oração de adoração que ela fez a Deus, ela reconhece que Ele é Deus e ela tem a esperança de que como Pai Ele possa ajudá-la. Amados, quando estivermos em oração e para sermos uma família que ora, nós precisamos adorar. Porque quando a gente adora, a gente reconhece o que Deus é. E jamais podemos ter uma vida de oração se nós não entendermos ou conhecermos a Deus para adorá-lo. Porque se você não tiver o conhecimento do tamanho do Deus que você tem, você tiver experiências com Ele, você não vai adorá-lo. E muito menos vai ter prazer em orar. Nós adoramos aquele que conhecemos, aquele que admiramos. Adoração é como se fosse palavras de elogio que você faz para Deus. Por que será que a igreja do Senhor Jesus Cristo, as famílias, não sabem mais adorar a Deus? Porque não conhecem, não admiram. Não tem por Ele aquele respeito e nem admiração, porque Deus está muito longe e distante das nossas casas, das nossas famílias. Há pouco conhecimento deste Deus, por isso temos dificuldade em adorá-lo. Terceira lição que aquela mulher nos dá na sua jornada é que ela foi persistente em oração. Veja o que diz o versículo 27. Disse ela, porém, depois do terceiro fora, que o primeiro foi o silêncio, segundo eu vim para as ovelhas de Israel, depois eu não vou tirar o pão da boca dos filhos para dar aos cachorrinhos. Ela continua, ela persiste, ela diz assim: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Ela persiste mesmo diante do silêncio. Ela persiste mesmo diante dos obstáculos, diante da oposição, da rejeição, da humilhação. E depois que Deus me deu essa mensagem, eu lembrei que eu tenho um livro que é A Oração, Ela Faz Diferença, de Philip Yancey. Eu fui procurar
uma frase sobre a persistência e achei a seguinte: a oração persistente mantém-me unido a Deus, trazendo vários benefícios importantes. Quando abro a minha alma diante dele, tiro um peso de minhas costas, por assim dizer, entregando em partes aquele que melhor sabe lidar com ele. O que é que Filipenses quis dizer? Que quando você persiste em oração, não quer dizer que por você ser persistente, Deus vai ouvir de acordo com a sua vontade. Às vezes, quando nós temos uma oração persistente, às vezes o Senhor nem dá aquilo que a gente está pedindo, mas nós somos tocados por Ele. O fardo nós entregamos a Ele, e Ele leva para nós, e a gente passa a ter experiências com Deus. Acho que muitas pessoas já ouviram falar daquela história, a pedra. Um homem encontrou uma pedra no caminho, e ele pediu para Deus tirar aquela pedra, e Deus disse: empurre a pedra. E ele começou a empurrar. Ele empurrou dia, noite, meses, anos. E depois, com a pele tostada, cansado, ele disse: Senhor, durante todo esse tempo eu empurrei a pedra. A pedra não saiu 1 milímetro do lugar. E Deus disse: quando você começou a empurrar a pedra, você era fraco, frágil, amarelo. Olhe para os seus músculos. Hoje você tem músculos fortes. Olhe como sua pele é corada, robusta. Você mudou empurrando a pedra. Quando nós persistimos em oração, amados, nós passamos a conhecer ao Senhor. É possível que nos aproximemos de Deus tendo em mente algum benefício material. E às vezes, afortunadamente, o recebemos. No mesmo ato de orar, contudo, também abrimos um canal que Deus pode usar para a nossa transformação. A oração persistente opera mudança em mim, ajudando-me a enxergar o mundo e a minha vida pelos olhos de Deus. Quando nós persistimos em oração, alguma coisa muda. Pode ser a situação, mas também pode ser você. Pode ser eu. E uma coisa é certa: à medida que oramos, vamos passar a ter comunhão com esse Deus que nos ama e que nós precisamos conhecê-lo. Aquela mulher foi persistente. E se nós queremos ser uma família que ora, precisamos também ser persistentes. Mateus capítulo 7, versículo de 7 a 11, diz assim: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam a porta e lhes será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Qual de vocês, se a seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. O Senhor Jesus nos incita e nos ensina a sermos persistentes. A Bíblia diz, ou Jesus diz, que o diabo ele é pai da mentira, que ele veio para matar, roubar e destruir. Temos tantos benefícios na oração, não apenas em receber aquilo que pedimos, mas existem tantos benefícios em conhecer a Deus, ter comunhão com Deus, sermos transformados, que o diabo faz de tudo para a gente não ter uma vida de oração. O diabo rouba tempo, o diabo rouba atenção, ele rouba o ânimo, ele rouba de você o conhecimento de Deus. Porque ele sabe que se você orar, grandes coisas acontecerão. O Senhor disse: o meu
povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se eu não me engano, umas 4 vezes ou mais, me desculpe se tiver mais, no Antigo Testamento diz que Deus se arrependeu depois que o pessoal começou a orar. E quando Jeremias começou a orar pelo povo, Deus disse: não ore por esse povo. Por que ele disse não ore? Porque, amados, quando nós oramos e clamamos e pedimos, o coração de Deus se move. O Senhor Jesus Cristo, Ele queria ensinar para aqueles discípulos que aquela mulher não era impura. Ela tinha a coisa mais importante no seu coração: uma fé que não foi encontrada no meio do povo judeu. Jesus Cristo, Ele em 2 momentos, Ele dá uma exclamação de elogio para o centurião. Quando o centurião manda dizer: olha, não venha para minha casa, porque eu sou homem também de ordens, eu dou ordem, os meus soldados dizem, quando eu digo vai, ele vai, quando eu digo vem, ele vem, e basta uma palavra tua, e o meu servo vai ser curado. E Jesus diz assim: eu não encontrei tamanha fé em Israel. E agora para uma mulher também gentia, Ele diz: mulher, grande é a tua fé. Mulher, grande é a sua fé. Seja conforme você deseja. Eu acho que naquela hora o coração de Jesus quase que explodiu. Diante de tantos obstáculos, diante de tanta dificuldade. Ele nunca foi tão duro com ninguém. Mas ele sabia que no coração daquela mulher havia uma fé autêntica, verdadeira, que não seria abalada. A Bíblia diz que o Senhor, Ele dá a prova, mas com a prova vem o escape. Diz que Ele não deixa ou não permite provação acima do que nós possamos suportar. E aquela mulher nos deixa um exemplo tão grande de fé, que Jesus foi duro como com ninguém Ele foi, porque ela tinha uma fé genuína e verdadeira. Amados, Jeremias 33:3 diz: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Isaías 55:6 diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Eu podia passar a noite trazendo versículos da Bíblia que Deus nos diz para orarmos, para pedirmos, porque Ele é abençoador e Ele tem vontade de atender, mas o seu povo não pede. Nós não pedimos, passamos por lutas, por dificuldades, mas não clamamos, porque o diabo rouba de nós a bênção da oração. Temos filhos no mundo, mas não oramos. Às vezes a gente até ora, vamos lá, orar uma semana. Aí todo mundo, eu vou orar essa semana todinha. Ah, o Senhor não ouviu. Vamos passar para outro pedido. Ah, Deus não ouviu. Vamos passar para outro. Mas o Senhor nessa noite está querendo levar as nossas famílias, nos levar a uma fé genuína, como daquela mulher, que tem fé, que adora e que persiste. O que foi que aquela mulher recebeu? Aquela mulher cananeia, o que ela recebeu? Primeiro, ela recebeu a alegria de conhecer Jesus, falar com Ele. Quando você ora, você recebe a alegria de ter comunhão com Deus. Quando a gente tem um momento de oração verdadeira, não aquela oraçãozinha que a gente faz apenas para dizer que está orando, ou aquela oração que você faz quando Senhor, obrigada pelo dia que o Senhor me deu, em nome de Jesus, amém. Senhor, obrigada pelo alimento. Senhor, obrigada. Senhor, obrigada por tudo.
não tem prazer de conversar com o Senhor. O primeiro privilégio que aquela mulher recebeu foi conhecer Jesus. De uma forma dura, não foi? Mas ela o conheceu. Eu não sei o que aconteceu depois, mas eu sei que ela conheceu Jesus. Conta-se a história de uma mulher que teve um sonho. No sonho, o Senhor Jesus estava passando, e quando encontrou uma amiga dela, que a fé era meio fraquinha, era uma pessoa que não seguia Jesus muito bem, Jesus dá um abraço daquele caloroso. Passou por outra que não era tão fraca como aquela, mas uma vez por outra ia na igreja e Jesus disse: oi minha filha, tudo bem? Estava com saudade. Aí passou, quando foi passando por ela, ele fez assim. E ela diz: Jesus, eu sou tua amiga, eu ando contigo, o Senhor passou por aquela ali, o Senhor falou, deu um abraço efusivo, com a outra o Senhor disse que estava sentindo saudade, e comigo o Senhor mal olhou. Ele disse: minha filha, porque contigo eu já tenho comunhão. Que tipo de comunhão você tem com o seu Deus? Você tem prazer de orar? Você tem prazer de estar em sua casa? Você tem prazer de fazer a sua família conhecer esse Deus? Ou você não conhece, por isso que você não faz a sua família conhecer? A gente só pode apresentar aquilo que a gente conhece. Eu não posso apresentar alguém se eu não conheço. Mas se eu conheço pessoalmente, eu posso dizer. Eu posso falar daquilo que eu vivo. Eu posso olhar para uma filha, para um genro, e eu posso dizer: Deus é fiel. E eles podem olhar dentro dos meus olhos e eles vão ver que eu estou acreditando. Mas se eu não acredito, eu não vou ter moral para falar para minha família. Como está a sua fé? Como está a fé dentro da sua família? A sua família, ela pede com fé somente nas coisas mais difíceis? Ou você só clama em caso de morte? Às vezes Deus queria que a gente tivesse uma vida mais abundante, mas nós não buscamos, e às vezes a gente tem que estar no cabrestozinho do Senhor. Volta, filhinho. É aquele pastor que dá uma cajadinha, tof, venha caminhar com o rebanho. E você: não sei porque eu passo por tanta provação. Por que será, amado? Por que será, querido? O Senhor deseja aumentar a nossa fé. Aquela mulher recebeu também a cura e a libertação de sua filha. E por último, um grande elogio de Jesus. Se elogio já é bom, imagine vindo da boca de Jesus, com o olhar de Jesus, com o vibrar das suas palavras. E a sua família? É uma família de oração? Pense agora. Minha família é uma família de oração? Vocês se reúnem para orar? Ou cada um ora por si? Às vezes eu estou fazendo um aconselhamento, um casal para a família, e eu digo assim: vocês oram como casal? Não, cada um ora na sua. A Bíblia diz: o que dois unirem na terra, será ligado no céu. Se você orando com fé, Deus faz maravilhas. Imagine você e toda a sua família reunida. O que Deus não pode fazer e deseja fazer através da sua família. Uma família que ora. A sua família está precisando de socorro? Qual tipo de socorro? Eu não sei se como aquela mulher, se tem alguém endemoniado, ou se tem alguém que é drogado na sua família, ou mesmo a dificuldade financeira, ou mesmo a dificuldade de saúde, ou de relacionamento. Eu não sei qual o problema que sua família está enfrentando, mas uma coisa eu sei: o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo eternamente. E Ele diz que vela para cumprir a sua palavra. Sem fé é impossível agradar a Deus. Aqueles que o buscam devem reconhecer que Ele é fiel e é galardoador
daqueles que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Você crê? Você tem fé? Eu queria lhe dizer, não desista. Faça como aquela mulher que creu mesmo diante dos obstáculos e venceu. Eu não sei o que sua família tem enfrentado, mas eu sei que Deus tem todo o poder em suas mãos para mudar qualquer situação. Basta que nós oremos. E se Ele não mudar a situação, porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável, Ele vai mudar o seu coração. E você não vai precisar mais daquilo que você estava orando e pedindo. Porque o nosso Deus é fiel. E Ele tem em suas mãos tudo o que é melhor para nós. Sejamos famílias que oram. E se falta fé, peçamos ao Senhor. Porque a fé é um dom que vem de Deus. Que Ele nos abençoe. Vamos orar? Baixe sua cabeça agora. Peça por sua família. Não peça daquele jeito assim, desleixado. Aquele jeito que até eu que sou humana, se ouvisse você pedindo, eu ia ficar enjoada. Mas peça derramando seu coração. Diga, Senhor, salva minha família. Senhor, traz aquele filho meu adolescente que está no mundo. Senhor, traz o meu filho jovem. Senhor, eu quero chegar lá no céu e dizer, Senhor, está aqui a minha família. Tu me destes. Ela é tua. E eu entrego em tuas mãos. Se você está precisando, está passando dificuldades financeiras, o nosso Deus é o dono do ouro e da prata. Ele é o Senhor, Ele pode mudar toda e qualquer situação. Ele traz à existência até aquilo que não existe. Clame agora, mas clame ao Senhor. Pai, o teu povo está clamando nesta hora. Eu não sei o que estão te pedindo. Mas eu te peço em nome de Jesus, primeiramente, que tu aumentes a fé de cada um. Fé para querer te conhecer. Fé de reconhecer que só em ti há solução. Fé para continuar crendo mesmo diante dos obstáculos. Mesmo diante das rejeições. Mesmo diante dos fracassos. Aumenta a nossa fé. Senhor, ouve cada oração. Não apenas a que está sendo feita neste lugar, mas aquelas que ainda serão feitas como fruto desta palavra, a tua palavra. Faz de nós famílias que oram. Faz da tua igreja uma igreja que ora. Nós queremos te ver. Ensina-nos a orar. Pois é no nome poderoso e precioso do teu amado Filho Jesus que nós oramos desde já agradecidos. Amém e amém.